Então, você ainda está animadíssimo e focadíssimo, porque agora nós vamos estudar os termos que compõem o predicado. Então, o que está dentro do meu predicado, além do verbo que a gente já o quê? Estudou, né? Então, eu trabalho o verbo e, além do verbo, tudo que está dentro do meu predicado. Então, Flávia, o que eu tenho dentro do meu predicado, além do verbo, tá? Vamos fazer um esqueminha aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, o predicado, ele é composto, a gente vai chamar de termos do predicado, tá? Ele é composto pelos seguintes termos. O verbo, e aí a gente já viu as possibilidades de classificação desse verbo, e outros termos que a gente vai chamar de integrantes ou acessórios. Então, dentro do predicado, eu posso ter objetos, mais especificamente o objeto direto associado a um verbo transitivo direto e um objeto que indireto associado a um verbo transitivo indireto. Eu posso ter adjuntos adverbiais, que vão ser essas palavras ou expressões que exprimem circunstância. Eu posso ter predicativos, aí eu posso ter predicativos do sujeito ou do objeto. E eu posso ter agente da passiva, que vai aparecer, obviamente, numa situação de frase na voz passiva, mas eu tenho essa possibilidade. Então, quando eu penso em termos que compõem o predicado, além do verbo, né, que aparece lá com a sua predicação específica, eu tenho outros termos que aparecem no predicado. Então, verbo, né? Aqui no verbo a gente já sabe que pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou pode ser um verbo de ligação. E além disso, eu vou ter objetos, adjuntos adverbiais, predicativos e agente da passiva compondo o nosso predicado. E aí depois a gente vai aprender a classificar o predicado também, né? Uma coisa de cada vez. Então, vamos entender primeiro todos os elementos que compõem o predicado. Até porque para eu classificar o predicado, eu preciso conhecer tudo que está dentro do predicado, né? Vai ser vamos dizer assim, um passo de cada vez, beleza? Bom, então, nosso primeiro termo aqui são os complementos verbais. Então, o que eu vou chamar de complementos verbais? Objeto direto e objeto que indireto. São termos que completam o sentido do verbo, né? Sendo que o objeto direto está associado a um verbo transitivo direto e o objeto indireto associado a um verbo transitivo indireto, beleza? No caso do objeto indireto, ele deve vir acompanhado de preposição, apesar que a gente sabe que essa preposição pode estar o quê? Subentendida. Então, a gente não pode partir da premissa que preposição vai estar saltitante na prova, não. E ainda eu posso ter outros termos preposicionados que não são objetos, o quê? Indiretos, tá? Então, a preposição pode estar suprimida. Então, essa preposição ocasionalmente aparecerá implícita na frase. O que mais que eu sei sobre a questão dos complementos verbais, né? Eu tenho que avaliar o contexto, a gente já sabe. Então, eu tenho, Maria comprou um novo sapato para presentear o namorado. Maria, sujeito, compra algo, um novo sapato, objeto direto, para presentear o namorado, oração,
subordinada adverbial final para presentear o namorado. Tá dando uma ideia de finalidade, né? Pedro, sujeito, pensava sempre nas piores situações. Sempre um adjunto adverbial. Quem pensa, pensa em. Verbo transitivo indireto, a preposição em, tá aqui associada a um artigo. Nas piores situações, objeto que? Indireto. Quem pensa, pensa em algo. E aqui quem compra, compra algo. Carlos emprestou seu carro a Amanda. A crase aqui é facultativa, né? Antes de nome próprio sem sobrenome. Carlos, sujeito, verbo transitivo direto e indireto. Emprestou algo a alguém. Empresta algo a alguém. Flávia, o que você falou de crase antes de Amanda aí? Falei que é um caso facultativo de crase. Por que que é um caso facultativo de crase? Antes de nome próprio, sem o quê? Sobrenome. Vou deixar aqui que a gente já treina, né? Então, Carlos emprestou seu carro a Amanda com ou sem crase aí. E no caso eu tenho os dois objetos, um objeto direto e um objeto que? Indireto. E aí a gente vai trabalhar as especificidades desses complementos, como eles podem aparecer. Então, o nosso primeiro complemento é o objeto direto. Então, o objeto direto é o complemento de verbos transitivos diretos, né? A gente já sabia disso. E também pode completar verbos bitransitivos. Essa nomenclatura bitransitivos hoje ela não é muito usada, não. Mas você ainda pode encontrar em alguma prova. O melhor é a gente falar transitivos diretos e indiretos, porque bitransitivos ele podia ter dois complementos iguais, mas enfim, né? Também é usado. Então, é complemento de verbos transitivos diretos e de verbos também bitransitivos, não sendo empregado em regra com preposição, em regra, porque ocasionalmente a preposição pode ser usada. Entretanto, é possível, em alguns casos, usar uma preposição com a finalidade estilística ou por exigência do tipo de o quê? Complemento. Então, eu posso ter finalidade estilística ou exigência do tipo de complemento. Vai ser um caso de objeto direto preposicionado. Amava a mim. Quem ama, ama alguém. O verbo é transitivo direto. Isso é um objeto direto preposicionado. E aqui não dá para tirar a preposição. Por que que não dá para tirar essa preposição? Esse mim é um pronome oblíquo tônico. E os pronomes oblíquos tônicos, gente, eles exigem preposição. Então, eu não consigo tirar a preposição, porque se trata de um pronome oblíquo tônico, e na situação em que eu tiver um pronome oblíquo tônico, né, o que vai acontecer? A preposição será obrigatória, a despeito do tipo de o quê? Objeto, beleza? A despeito do tipo de objeto. Pode ser direto e ainda assim haverá preposição, tá? Porque é o pronome que exige essa preposição, né? E a gente já viu isso lá na aula de pronome também. Então, aqui é um pronome oblíquo tônico, no singular, né? Amava a Deus sobre todas as coisas. Amar, verbo transitivo direto, a Deus, objeto direto, preposicionado. Aqui é uma função estilística, pode tirar. Sobre todas as coisas, adjunto adverbial de modo, né? Então, nessa situação, a preposição pode ser suprimida, né? Então, podemos tirar. Os professores convidaram ao aluno para o evento. Os professores, sujeito, quem convida, convida alguém. No caso aqui, isso é um objeto que direto preposicionado, pode tirar a preposição. Para o evento, a finalidade, um adjunto adverbial de finalidade. Para ir ao evento, né? Aqui também pode ser suprimido. Então, nas duas situações que a gente apresentou aqui, a preposição pode ser suprimida porque ela não faz falta, beleza?
Então, neste caso aqui, posso tirar, posso tirar. No outro caso, que é o a mim, eu não posso tirar. Por que eu não posso tirar? Porque se trata de um pronome oblíquo tônico. E os pronomes oblíquos tônicos são obrigatoriamente preposicionados, a despeito da função. Então, pronomes oblíquos tônicos são obrigatoriamente a despeito da função. Pode ser OD ou OI. Então, são obrigatoriamente preposicionados, beleza? Então, amava a mim, eu tenho um pronome oblíquo tônico, a preposição será obrigatória. Então, é um objeto direto preposicionado de preposição obrigatória. Flávia, me dê um outro exemplo. Toda vez que eu me valer de um pronome tônico, isso vai acontecer. Então, vamos supor que eu tivesse assim, quem espera, espera alguém, mas esperava por nós. Não tem jeito de eu colocar esperava nós. Esperava por ele, esperava por mim, beleza? Vamos supor que eu tivesse procurava. Quem procura, procura alguém. Só que se eu colocar um pronome tônico, procurava por nós, procurava por mim, procurava por ele, beleza? Amava, mesma coisa, amava a mim, amava a nós todos, por exemplo. Nesse caso, a preposição vai ser obrigatória. Por quê? Porque eu me vali de um pronome oblíquo tônico para compor o objeto. E o próprio pronome oblíquo tônico exige preposição. Então, não é um problema do objeto. É uma questão da significação do pronome. A tonicidade desse pronome que requer essa preposição. Em outros contextos, a preposição vai ser meramente estilística. O que quer dizer? Ela vai poder ser suprimida porque ela está ali apenas para enfatizar o contexto da frase. Então, pode acontecer também. As duas situações, tá? Bom, aí a gente falou então desse objeto direto preposicionado, mas antes de eu seguir, olha aqui, vamos pensar em todas as possibilidades do nosso objeto direto, tá? Quando eu penso em objeto direto, eu sei que ele pode ser representado por nome, pronome ou oração. Então, toda vez que eu penso em objeto direto, eu sei que o objeto direto pode ser representado por um nome, por um pronome ou por uma oração. Então, vamos colocar assim, representações do objeto direto. A gente já sabe que vai ser, né, a resposta às perguntas algo ou alguém. Então, vou pensar nas representações possíveis. Então, vamos supor que eu tivesse assim, conheceu uma pessoa especial no cursinho. Quem conheceu? Pode ser ele ou ela. Eu, né, conheci meu marido. Verbo transitivo direto. Uma pessoa especial. Objeto que? Direto. No cursinho, adjunto, adverbial de lugar. Vamos supor agora que eu tivesse assim, ó, jamais o encontrou novamente. Quem encontra, encontra o quê? Alguém. Então, ele ou ela, tanto faz, jamais um adjunto adverbial. Ô Flávia, jamais é adjunto adverbial de tempo ou de negação. Para efeito de classificação, as gramáticas trazem como adjunto adverbial de tempo, tá? Embora essa palavra também tenha noção de negação. Então, jamais um adjunto adverbial de tempo. Novamente, outro adjunto que adverbial, também dando uma conotação de tempo, outra vez, né? Quem encontra, encontra alguém. Esse o aqui, ó. Então, eu tenho um objeto direto representado por nome, que é um substantivo, um objeto direto representado por um pronome, e eu continuei pensando. Ah, eu posso ter uma frase assim, ó, esperava que ele voltasse para casa. Então, quando eu falo esperava que ele voltasse para casa, quem esperava? Eu esperava ou ele esperava. Quem espera, espera alguém que ele voltasse para casa. Isso tudo aqui é um objeto direto. Só que agora esse objeto direto está representado na forma de uma oração. Flávia, posso falar que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Pode, é a mesma coisa.
É um objeto direto de natureza o quê? Oracional. Então, o meu objeto direto, ele pode ser representado, objeto direto pode ser representado por nome, pode ser representado por pronome e pode ser representado por o quê? Oração. Nenhum problema. Todos esses contextos devem ser considerados para efeito de prova, né? Um objeto direto, ele está associado sempre a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e o quê? Indireto. Beleza? Então, o objeto direto pode ser representado por nome, pronome ou oração, a depender do contexto. Até aí vai? Bom, a mesma coisa vai valer para subcategorizações que a gente precisa saber do objeto direto. A gente já viu uma. Qual que a gente viu? Que ele pode ser um objeto direto que preposicionado. Esse objeto direto preposicionado não é muito caidor com força mesmo em prova. Não é, gente. Cai em outras coisas que são mais importantes. Mas é bom a gente ter essa noção. E aqui eu vou te falar uns outros dois tipos que também não são tão cobrados, mas que vale a pena a gente ter uma noção. Então, eu tenho o objeto direto pleonástico. O que é o objeto pleonástico? Que aparece o quê? Repetido na estrutura da frase. Então, aí a ideia desse objeto é ser reiterado, ser repetido. Aquela blusa na vitrine, eu a comprarei amanhã. Esse a retomando o quê? A blusa, né? Aí depois eu tenho seu primo, eu o vi na sexta-feira. Vi quem? O primo. Então, aparece aqui de forma pleonástica, repetido. É possível também um termo cognato usado como complemento do verbo. Cognatos são palavras da mesma família etimológica, né, gente? Lembrando que a palavra etimologia tem I, né? Que a gente às vezes faz com temudo, aí fica errado. Então, seu primo eu vi na sexta-feira, aqui a gente tem repetido, e no caso aqui eu tenho cognato. Ó. Sonhou um sonho impossível. Nenhum sonho é impossível. É um termo cognato. Viveu uma vida maravilhosa, viveu e vida, né? Comeu uma comida maravilhosa. Ô Flávia, na minha redação, você acha que eu deveria fazer isso? Óbvio que não, que vai demonstrar uma pobreza vocabular. Mas é um tipo específico de objeto. Então, quando na sinalização de uma questão objetiva, a gente tem que saber que isso existe. Então, eu tenho objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto direto intrínseco. Então, eu tenho que saber que... Ou interno, intrínseco também pode ser chamado de interno. Tem que saber que isso existe, beleza? Então, eu tenho o objeto direto normal, fazendo aqui uma síntese para a gente pensar no objeto direto. O que é que eu sei sobre o objeto direto? Completa, verbo transitivo direto ou transitivo direto e o quê? Indireto. O que mais que eu sei sobre o objeto direto? Pode ser representado por nome, que é substantivo, pronome ou oração, né? Então, pode ser representado por todas essas categorias, né? O que mais que eu sei sobre o objeto direto? Responde as perguntas. Algo ou alguém. E eu sei os subtipos. Objeto direto, preposicionado, que aí pode ser uma preposição com função estilística
ou exigida pelo pronome oblíquo tônico. Objeto direto pleonástico, que é repetido na frase, e objeto direto intrínseco, que é quando você tem um termo cognato. Preposicionado, a gente vai ter preposição estilística ou exigida pelo complemento. Pleonástico, repetido. Intrínseco, termo cognato. Vai fazendo uns resuminhos assim que vai ficando mais fácil. Tem umas fichinhas, né? Você já vai trabalhando isso na sua cabeça. Aqui, para você ter uma noção melhor, dá até para a gente deixar o mínimo aqui de exemplo, só para você pegar uma ficha mais completinha, né? Pelo menos esses 3 aqui. Vamos supor que eu tivesse lá assim, ó. Adorava a seus filhos, pode tirar. E vou colocar adorava a mim, que não pode tirar. Né? Porque aqui é uma preposição estilística, não adorava a seus filhos. E não adorava a mim, preposição exigência, né? Do pronome oblíquo tônico. Pronome tônico sempre preposicionado. Este livro, vírgula, já o li várias vezes. Eu adoro ler mais de uma vez o mesmo livro. É uma experiência diferente sempre. Este livro já o li várias vezes. Objeto direto intrínseco. Comeu uma comida especial. Então, só para a gente ter essa noção aqui, né, mais precisa desses tipos. Então, objeto direto completa um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Pode ser representado por nome, pronome ou oração, sendo que oração tem que ter o quê? Verbo. Nome, a gente está falando de expressão de natureza substantiva, né? Então, um termo de natureza substantiva. Então, fizemos um esqueminha aí do que é o objeto direto. E agora nós vamos para o objeto indireto, fazer a mesma coisa com ele. O objeto indireto é o complemento, então, dos verbos transitivos indiretos e também dos verbos transitivos diretos e indiretos, sendo empregado em regra com preposição, porque a gente sabe que a preposição pode ocasionalmente vir o quê? Subentendido. Então, você sabe que ocasionalmente a preposição pode estar implícita, né? Entretanto, é possível em alguns casos que a preposição esteja implícita, agora a gente já está trabalhando isso, em uma forma pronominal. Alguns casos de objeto indireto oracional também facultam o uso da preposição. Então, vamos analisar isso aqui. Isso nos interessa, isso, sujeito, interessa a nós. Aqui é um objeto indireto, né? Preposição implícita na forma pronominal.
Os professores responderam aos questionários de avaliação. Os professores, sujeito. Quem responde, responde aos questionários de avaliação, objeto que? Indireto. Visava vencer na vida, que eu posso colocar um A, é facultativo. Visava vencer na vida ou visava a vencer na vida, né? Por que essa preposição é facultativa? Trata-se de um objeto indireto oracional que faculta a preposição. Em regra, gente, o que vai cair na sua prova é você reconhecer objeto indireto. Esses pequenos detalhes, como por exemplo assim, existe a possibilidade de, num objeto de natureza oracional, a preposição vir implícita. Podem ser cobrados? Podem, mas são os detalhes mais explorados à prova? Não. Não precisa ficar ansioso, porque na verdade a gente já tem uma matéria muito grande para cobrar, com muitos detalhes, sem pegar as minúcias, sem pegar esse tipo de caso. Então, é mais comum você apenas ter que diferenciar objeto indireto, por exemplo, de objeto direto mesmo, porque o aluno já passa apertado nessa diferenciação. Por exemplo, quando se trata de uma forma pronominal. Então, a gente já vai ter, assim, um escopo argumentativo legal para fazer uma prova, tá? E fazendo muitas questões, você vai perceber o que aparece mais. Bom, o objeto indireto, assim como o objeto que direto, tá? Ele pode ser representado por nome, pronome ou oração. Então, quando eu penso nas representações, dos objetos indiretos, eu estou pensando em nome, pronome, né? E orações. Então, posso colocar lá, por exemplo, assim, ó. O rapaz precisava de crédito para reformar a casa. O rapaz, sujeito, né? Funcionando como sujeito aqui. Quem precisa, precisa de crédito, funcionando como objeto que? Indireto. Para reformar a casa, só para deixar a frase maior, eu coloquei uma oração subordinada adverbial final, né? Só para deixar a frase um pouco maior. Ela não impacta em nada nisso aqui, né? Bom, depois eu teria, por exemplo, assim, ó. Deu-nos toda a atenção necessária naquele dia. Sujeito, ele ou ela, né? Ele, ela. Quem dá alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Toda a atenção necessária, objeto direto. Deu-nos, deu a nós. Olha aí. Naquele dia, funcionando como adjunto adverbial. E posso ter, por exemplo, isso aqui, ó. Informou os presentes de que não haveria aula naquele dia.
que está acontecendo aqui? Informou, pode ser ele ou ela, informou, né? Tanto faz. Informa algo a alguém ou informa alguém, no caso aqui, né? Alguém. De algo, de que não haveria aula naquele dia. Tudo aqui é uma oração. A preposição está aqui. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, só que ele é oracional, né? Porque tem verbo. Ó. Então, eu posso ter um objeto indireto representado por nome. Eu posso ter um objeto indireto representado por pronome. Eu posso ter um objeto indireto representado por oração. Vai ser chamado de objeto indireto oracional. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, meu objeto indireto, que atende a verbo transitivo indireto, ou a verbo transitivo direto e o que? Indireto. Ele pode ser representado por nome, pronome ou oração. Para ser oração tem que ter verbo. Quando é pronome, é possível que a preposição esteja o quê? Subentendida, beleza? Então, os meus objetos podem ser representados por nome, pronome ou oração, porque eu já tenho que ir já pensando nessas possibilidades quando de uma prova para eu reconhecer os objetos, né, gente? Fica mais fácil ali reconhecer esses termos sintáticos, beleza? Flávia, e existem subtipos de objetos indiretos? Existem, tá? Então, o que a gente tem em subtipos de objetos indiretos? Vamos lá pensar nisso aqui. É possível, né, que a gente tenha também o objeto repetido na frase. Quando esse objeto vem repetido na frase, a gente vai chamar de objeto indireto pleonástico. Então, ele aparece repetido na estrutura da frase, beleza? A mim, nada me interessa, repetido pleonástico. Quanto ao rapaz, já lhes paguei os valores, já lhe paguei, desculpem, os valores devidos. Repetindo que o rapaz paga algo a alguém. Os valores OD, lhe, OI, e reproduz ao rapaz. Então, é possível também que o objeto indireto seja repetido na frase por meio de um pronome oblíquo, e aí a gente vai chamar esse objeto indireto de complemento pleonástico, da mesma forma que nós chamamos o objeto que direto. Então, só existe esse subtipo aqui de objeto indireto, tá? Bom, quando eu penso no objeto indireto, para efeito de resumo, eu tenho que pegar a possibilidade da preposição não vir saltitante, porque a gente sabe o seguinte, completa o sentido de verbo transitivo indireto ou de verbo transitivo direto e o que? Indireto. Pode ser representado por nome, pronome ou oração. Ocasionalmente, a preposição se apresentará implícita em forma pronominal
alguns contextos de objeto oracional, tem que ter verbo, né? E ele pode ter natureza pleonástica, repetido na frase, né? Então, aqui, ó, o que é mais interessante para nós? Ocasionalmente, a preposição se apresentará implícita em forma pronominal. Vamos pensar nisso aqui, ó. Jamais lhe desobedecerei. A preposição não está escrita aqui, mas eu sei que ela está no pronome lhe. Quem desobedece, desobedece a. Esse termo aqui é um objeto que indireto. Ocasionalmente, ela pode ser facultativa em complementos de natureza oracional, tá, gente? Então, aqui, ó, aspirava a vencer na vida. Então, é porque a gente tem uma natureza oracional. E pode ter natureza pleonástica, ou seja, quando ele aparece o quê? Repetido na frase. Então, eu falo assim, ó. Ao rapaz, já lhe disse tudo o que ocorreu. Diz algo a alguém. Repetindo aí ao rapaz. Então, só para a gente trabalhar as possibilidades e resumir aqui o objeto indireto, né? Completa o sentido de verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Pode ser representado por nome, pronome ou oração. Lembrando que toda vez que eu falo nome, eu estou pensando em um termo de natureza, o quê? Substantiva. Toda vez que eu falo pronome, um pronome mesmo. E quando eu falo oração, quer dizer uma estrutura que contenha verbo. Para já deixar também desenhado isso aqui. Bom, então vencemos aí 2 termos que são importantes para a gente entender a análise sintática. E agora eu vou pensar no agente da passiva. O agente da passiva é um termo mais simples, né? É um termo da oração que pratica a ação sobre o sujeito paciente. Então, toda vez que eu penso no agente da passiva, ele pratica a ação sobre o sujeito paciente. A primeira coisa é que eu tenho que ter um sujeito paciente, né? Eu só posso ter agente da passiva se a frase estiver na voz passiva. A gente sabe que o agente da passiva, ele corresponde ao sujeito da voz, o quê? Ativa, né? É introduzido pelas preposições de ou por, de, do, das, por, pelo, pelas, né? Então, essas preposições aqui. Maria sempre foi muito amada por seus amigos. Os amigos sempre amaram Maria.
Marcos foi eleito presidente pelos seus pares. Os pares elegeram Marcos presidente. Marcela foi considerada pelos chefes para assumir o novo cargo. Os chefes consideraram Marcela para assumir o novo cargo. Então, o agente da passiva sempre vai ser esse termo que pratica a ação sobre o sujeito que paciente, beleza? Ele é introduzido por preposição, por, pelo ou de. O caso mais exótico é se eu tiver uma preposição de, a gente já viu exemplos disso quando a gente estava estudando voz passiva, né? Então, aqui é mais reconhecer o agente da passiva. É um termo que a gente já estudou lá em vozes verbais também. Adjuntos adverbiais são palavras ou expressões que exprimem o quê? Circunstância. Então, toda vez que eu penso em adjunto adverbial, eu estou ali trabalhando a circunstância. Em geral, exprimem a ideia de lugar, dúvida, modo, finalidade, causa, concessão, tempo, né? Podem ser preposicionados. Então, aqui, ó, preposição não é uma exclusividade de objetos, o quê? Indiretos, porque a gente fica com isso na cabeça e erra. Existem outros termos sintáticos que podem ser preposicionados. Um deles é o adjunto adverbial, tá? E nem sempre será possível definir o sentido de uma expressão adverbial. Flávia, sempre dá para eu falar assim, isso é um adjunto adverbial de modo, isso é um adjunto adverbial de causa. Não, nem sempre é possível definir o sentido da expressão. Então, não dá para sempre colocar assim, isso é causa, isso é modo. Isso aí, na verdade, não funciona, beleza? Claro que, para a maioria dos adjuntos adverbiais, a gente vai perceber essa noção circunstancial de tempo, de modo, de lugar, de finalidade, mas existem casos em que a precisão não é possível, tá? Ou seja, subcategorizar não será viável, beleza? Senão a gente fica tentando categorizar um negócio que não dá certo. Bom, eu sei também que os adjuntos adverbiais podem acompanhar qualquer tipo de verbo, tá? Então, eles podem acompanhar verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou verbos de ligação. Qualquer tipo de verbo, beleza? Então, os adjuntos adverbiais exprimem circunstância e nem sempre podem ser subcategorizados. Morreu de tuberculose em uma manhã de domingo no Rio de Janeiro. Quem morreu? Ele. De tuberculose, vou chamar de adjunto adverbial de causa. Em uma manhã de domingo, adjunto adverbial de tempo. No Rio de Janeiro, adjunto adverbial de lugar. Por conseguinte, o verbo morrer vai ser classificado como verbo intransitivo. Por quê? Ele exprime uma ação, então está fora de cogitação ele ser verbo de ligação, porque ele exprime uma ação, a ação de morrer, beleza? Segunda coisa, ele não tem OD nem OI, então ele só pode ser verbo que intransitivo. E não poderia ser verbo de ligação, porque nem predicativo tem e também nem compõe a lista dos possíveis verbos de ligação. Então, se um verbo está acompanhado apenas de adjuntos adverbiais, a gente fala que esse verbo é intransitivo, caso aqui que eu tenho. Os professores convidaram o aluno para o evento em Belo Horizonte. Os professores, sujeito, convidaram, quem convida, convida alguém. Para o evento e em Belo Horizonte são duas circunstâncias. Para o evento, adjunto adverbial de finalidade. Em Belo Horizonte, adjunto adverbial de lugar. Então, os professores convidaram o aluno para o evento em Belo Horizonte, beleza? Neste caso aqui, eu tenho adjuntos adverbiais compondo as frases e já coloquei um exemplo com verbo intransitivo, outro exemplo com verbo transitivo direto, para você perceber que os adjuntos adverbiais podem acompanhar qualquer tipo de verbo. Como eu brinquei com vocês, adjunto adverbial é igual salada, vai com qualquer prato. Né? E o bom é procurar primeiro, igual salada, tem que comer primeiro, porque se a gente deixar para comer depois, né? Você pede um filé surprise,
que eu adoro isso. Aqui em Belo Horizonte tem um lugar que chama Casa dos Contos, para quem é de outro estado, quando vier passear, aqui é um lugar obrigatório, tá? Comida maravilhosa. Aí, e lá também tem uma vantagem, que tem umas exposições lindas, gente, muita coisa legal também. É um lugar, assim, bem tradicional, bem, não tem nada demais, mas é maravilhoso, na minha opinião. Mas eu sou simplória, tá? Porque vai que você quer um lugar luxuoso, então não é... Lá é bom, simples, não, simples também não é muito simples não. É bom, gostoso, um preço justo, então tudo de acordo. Mas vá lá comer o seu filé surprise. Se você não comer a salada antes, meu filho, na hora que chegar um bife desse tamanho, é claro que você não vai comer salada. Né? Você vai olhar e falar, agora, por favor, brócolis, tomatinho, né? Tomate cereja. Claro que não. Então, é igual a adjunto adverbial. Tem que procurar primeiro. Porque se a gente procura o adjunto adverbial primeiro, a gente evita confundir esse adjunto adverbial com objeto que indireto, que é isso que a gente quer. Evitar confundir um adjunto adverbial com um objeto indireto. Por quê? Porque os adjuntos adverbiais podem ser preposicionados e os objetos indiretos, em regra, apresentam preposição, né? Então a gente evita esse tipo de confusão. Beleza? Bom, aí nós estamos então nos predicativos. Não, antes deixa eu só fazer uma coisa. Vamos fazer um resumo dos adjuntos adverbiais, porque adjunto adverbial merece. Que eles vão estar na frase, gente. Não tem frase sem adjunto adverbial em prova não, tá? Eles acompanham qualquer tipo de verbo, exprimem circunstância, né? Então, nesse caso aqui, que tipo de circunstância que eles podem exprimir? Modo, tempo. Podem ser preposicionados. Ah, como que eu vou diferenciar? Objeto não exprime circunstância, né? Então, eles podem ser preposicionados. Cuidado. São termos acessórios, né? O povo acha que assim, acessório é que você tira e não faz falta. Não, gente. Que ó, deixa eu tirar essa maquiagem pra vocês verem se não vai fazer falta. Vai fazer falta. Então, acessório não é bem isso, não. Acessório quer dizer o seguinte, não é relevante para a mensagem principal. Então, se fosse só a aula, a mensagem principal não seria impactada. Se eu tiver de brinco ou sem brinco, maquiado, sem maquiar, isso não vai fazer diferença para a mensagem principal, mas faz diferença na frase, né? Existem alguns verbos, inclusive, que eles são completados semanticamente por adjuntos adverbiais, que é o que a gente chama de verbos intransitivos adverbiados. Para terem sentido, eles precisam do adjunto adverbial. Vamos supor que eu tivesse assim, eu fui. Eu fui? Parei na frase? Lógico que vai ter que ter mais coisas aí, né? E aí, vamos supor que eu colocasse assim, ó.
Eu fui ao local da prova. Eu, sujeito, ao local da prova, adjunto adverbial de lugar. Fui, verbo intransitivo. Tá vendo? Mesmo tendo essa preposição aqui. Que isso é um adjunto adverbial. E os adjuntos adverbiais podem ser preposicionados. Vamos supor que eu colocasse, por exemplo, para você entender que nem todo adjunto adverbial pode ser subcategorizado. Vou colocar um que dá uma ideia meio que de restrição, meio de limitação, mas a gente não tem muito esses tipos, né? Eu estou vendo que é um recorte. Para a maioria dos presentes, é um recorte aqui, é um adjunto adverbial. Agora, o tipo dele não é lugar, não é tempo. É uma circunstância só, né? Que não há um subtipo específico. Beleza? Não tem uma subcategorização nesse adjunto adverbial. Então, os adjuntos adverbiais acompanham qualquer tipo de verbo, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, ou verbo transitivo direto e o que? Indireto, exprimem uma circunstância. Nem sempre eu consigo subcategorizar essa circunstância, né? Os adjuntos adverbiais podem ser preposicionados, isso aí requer um certo cuidado para eu não confundir adjunto adverbial com objeto indireto, beleza? E vamos para o último termo que a gente tem que estudar nessa aula, que são os predicativos. Então, o que a gente tem para trabalhar de predicativo? Os predicativos exprimem qualidade, característica ou estado. Podem se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto, a depender do contexto, né? Podem ser predicativos do sujeito ou do objeto. E o mais importante, os predicativos nem sempre serão representados por um adjetivo, porque eu não sei o que acontece na cabeça do menino, que ele acha que predicativo é sinônimo de adjetivo, e não é. Ah, Flávia, mas muitos adjetivos podem ser predicativos, né? Sim, muitos podem não ser também, porque podem ser adjuntos, o quê? Adnominais. Então, podem ser e podem não ser. Eu tenho que avaliar o caso concreto, gente. E eu tenho que entender o seguinte, o predicativo é um termo sintático, então ele pode ter, vamos dizer assim, uma amplitude muito maior em termos de classes gramaticais. E eu vou mostrar isso para vocês. Faz mais sentido a gente fazer exemplos para você ter mais ideias, né? Aqui, ó, a moça, sujeito, encontrou o pai aflito naquele dia. Começa pelo adjunto adverbial, de tempo. Aflito, qualidade ou característica do pai. Então, predicativo do objeto. Logo, eu tenho um objeto. Quem encontra, encontra alguém. A moça encontrou o pai aflito naquele dia. Aflito, predicativo do objeto. Nós éramos muito amigos na infância. Nós, sujeito. Na infância, adjunto adverbial de tempo. Muito amigos, amicíssimos, né? Eu tenho um grau superlativo aí. Isso aqui é um predicativo do sujeito. E éramos verbo de ligação. Ah, predicativo vem só com verbo de ligação? Não. Predicativos podem acompanhar
qualquer tipo de verbo. Verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou verbo de ligação. O que acontece com o verbo de ligação é que com o verbo de ligação o predicativo vai ser obrigatório. Ah, entendi, Flávia. Com verbos de ligação, haverá obrigatoriamente predicativo do sujeito. Então, com verbo de ligação, gente, aí eu tenho obrigatoriamente predicativo do sujeito. Mas com qualquer outro tipo de verbo eu posso ter predicativo. Predicativo vai com qualquer um. Pensou no predicativo da sua vida? Eu tenho um dos meus ex-maridos, é muito predicativo, mas eu não quero denegrir a imagem de ninguém, então deixa pra lá. Então, predicativo. Espero que o atual não seja, né? Já faz sentido. Se o atual não for, já tenho que agradecer a Deus. Enfim. Esses homens predicativos, gente, muito complicado, né? Vamos combinar. Então, predicativo vai com qualquer um, não respeita ninguém, se associa a qualquer tipo de verbo, beleza? Eles podem ser representados por nomes, pronomes ou até mesmo por orações. Então, só para mostrar isso para vocês, imagine o seguinte, vou mostrar variações, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o rapaz era um funcionário exemplar. O rapaz, sujeito. Um funcionário exemplar é uma expressão nominal, né, fazendo referência ao rapaz. Predicativo do sujeito está representado por nome. Vamos supor que eu tivesse assim, meu sonho era ele. Dependendo do ele, né? Concursado, tatuado, forte, você pensou, né? Meu sonho era ele. Pensou todos os atributos que você poderia reunir na pessoa. Honesta, primeira qualidade que a pessoa deveria ter. Depois você foi traduzindo as que faz mais sentido para você. Meu sonho, sujeito, ele. Qualidade, característica, predicativo do sujeito, só que representado por um pronome. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. O rapaz acordou preocupado naquele dia. O rapaz, sujeito. Naquele dia, adjunto, adverbial de tempo. Preocupado, qualidade ou característica do o quê? Sujeito, então, predicativo do sujeito. Mas acordou não é verbo de ligação, não, é verbo intransitivo, ó, exprime ação, né? Senão o menino empolga, lembrando que o predicativo não é exclusivo de verbo de ligação. Aqui apareceu um adjetivo, né? Aqui apareceu um pronome. Deixa eu até colocar de outra cor para ficar melhor. Expressão nominal, né? Tem um substantivo. Aqui, ó. Nós éramos 2. Posso colocar um numeral. O 2 está indicando qualidade, característica ou estado. Nós, sujeito,
2, qualidade ou característica, predicativo do sujeito. Verbo de ligação. E aqui ele foi representado por numeral. O fato, vamos colocar aqui, é que a vida muda. E muda mesmo. E a gente tem que aceitar a mudança e ainda achar que ela é positiva sempre. Dá não, gente. Ficar só reclamando dá não. O fato, sujeito, que a vida muda, oração, subordinada, substantiva, predicativa. São predicativos. Oracional. Então, o nosso predicativo ele pode ser representado por coisas variadas, representações aqui, tá? Predicativo pode se referir a qualquer tipo de verbo, pode se ligar ao sujeito ou ao objeto. A única questão é que ele vai ser obrigatório com o verbo de ligação, beleza? Então, a gente tem que só pensar que existem possibilidades variadas para o meu predicativo aqui. Aqui ele é representado por uma oração. É um predicativo oracional. Beleza? Então, eu tenho as representações do predicativo para pensar aqui. E aí, para a gente fechar, falar que a gente fez um bom trabalho, melhor fazer um resuminho do predicativo, que predicativo também é importante e a gente confunde muita coisa do predicativo, né? Ficar achando que é só o do verbo de ligação. Primeira coisa, acompanham. Acompanham qualquer tipo de verbo, beleza? Vou deixar mais claro, não são exclusivos. Podem se referir ao sujeito ou ao objeto. Podem ser representados por nomes, pronomes, numerais e até por orações. Nem sempre, né, gente, serão um adjetivo. Então, isso aqui é o mais importante dos predicativos. Vamos colocar um exemplinho aqui.
Essa filha foi assaltar a geladeira, tá? Os pais encontraram a filha acordada durante a madrugada. A filha era eu acho. Os pais, sujeito, encontraram, verbo transitivo direto, a filha, objeto direto, acordada, predicativo do o quê? Objeto. Durante a madrugada, adjunta adverbial de tempo só para compor a frase. Seu maior medo era este, ficar sozinha. Tem hora que a solidão compensa, hein, gente? Tem que ter um cuidado, porque tem gente que não vale a pena, não. Seu maior medo era este. Este é um pronome predicativo do sujeito, verbo de ligação, e isso aqui é um aposto oracional. Tem verbo, né? Então, os pais encontraram a filha acordada, predicativo. Seu maior medo era este. Ocasionalmente, os predicativos podem ser preposicionados, não tem nada que proíba, tá? Eu posso ter alguma expressão preposicionada funcionando como predicativo, beleza? Ah, Flávia, dá um exemplo só para eu ver. Tá. Uma canetinha aqui. Chamaram o rapaz de ladrão. VTD, quem chama, chama alguém. OD, o sujeito aqui é indeterminado, né? Pela terceira pessoa do plural. De ladrão, qualidade ou característica do rapaz. Então, ocasionalmente pode ser preposicionado. Então, ocasionalmente pode haver preposição no predicativo, beleza? Não são exclusivos de verbo de ligação, mas o verbo de ligação pede predicativo. Ah, eu quero colocar isso na minha ficha. Vamos pôr, então. Que aí você já põe o mas e põe um verdinho aí, ó. Só não é recíproca a fidelidade, mas verbo de ligação pede. Então, tipo assim, a fidelidade só não é mútua, né? O verbo de ligação pede predicativo e o predicativo sai com qualquer um e deixa o verbo de ligação ali, haver navios, quando ele quer. Então, terminamos essa sequência aqui, né, que a gente estava falando tudo sobre predicativo e concluímos os termos que compõem o predicado. Ah, Flávia, quais termos que são esses que compõem o predicado? Então, os que a gente já tinha visto, né? Então, basicamente, a gente falou dos seguintes termos. Termos do predicado. OD, OI, agente da passiva, que a frase tem que estar na passiva, né, gente? Obviamente. Adjunto, adverbial, palavra ou expressão que vai exprimir uma circunstância. E o predicativo, que pode ser um predicativo do sujeito ou do objeto, a depender do contexto. Então, na aula, nós abordamos esses termos sintáticos e vamos fazer exercício, enfim. Vai
se ajustando tudo aí. O mais importante é o aluno ter uma visão macro e depois ele vai aprofundando esse conhecimento, principalmente, gente, fazendo exercício. Eu falo de verdade, teoria sem exercício, você não vai ter como entender a dinâmica da sua prova. Então, a gente tem que fazer muito exercício. Também fazer exercício sem teoria é meio sem noção, porque às vezes você não faz nem ideia do que é o escopo teórico, aí fica gastando o seu tempo também tentando acertar na sorte, aí também não vale a pena. Então, um equilíbrio aí é bom, né? Ver a teoria, estudar essa teoria, assimilar essa teoria e depois começar a fazer exercício. Aí você vai errar mesmo, normal. E aí volta, né, a teoria, revisa os conceitos, faz mais exercício, só não desiste, que vai dar certo. É assim que funciona. Vai dar certo. Depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Fechou? Então, fechamos.